Aleluia! Iniciando mais uma sexta-feira aqui do Espírito Governante. Eu sou a Camille, sua irmã em Cristo, aqui nesse dia para compartilhar e repartir a palavra de Deus ao seu espírito. Hoje nós estamos com uma palavra que tem uma direção, né, como diariamente, nesse último dia, né, do mês de outubro. Hoje é dia 31 de outubro. Que loucura! O ano já tá quase acabando mesmo, né? Tem 2 meses aí, o ano termina. Sexta do Espírito Governante, a consciência do ungido que chama para o desfrute, quem já governou com vocação superior. Eu quero começar lendo aqui 1 Samuel capítulo 25, e eu também quero ler depois 1 Samuel capítulo 16, porque a gente tá falando de Davi, né? E aí quando a gente fala sobre 1 Samuel capítulo 25, é o texto base desse mês. E tem aquela experiência, né, que a gente já tem falado sobre Davi ter mandado seus homens para buscar suprimento na casa de Nabal. Nabal disse: não vou dar não. Davi fugiu do seu senhor. É comum hoje em dia os servos fugirem do seu senhor. Eu não vou dar nada do que é meu para ele. Aí Davi com seus homens se junta tudo para ir destruir Nabal e toda a sua casa. Aí Abigail, que é uma mulher sábia, ela vai e interfere. Vai até Davi e seus homens com suprimento e também com uma palavra, né? Aí o versículo 30 e 31 diz assim, né? Uma das partes daquilo que Abigail falou, né, pra Davi, pedindo perdão: perdoa pelo meu marido, ele é louco, ele é Nabal, ele é filho de Belial. Eu, sua serva, não vi que os seus criados foram até nós, né? E deu ali uma porção de comida, de suprimento pra Davi e pros seus servos. Aí o versículo fala assim, versículo 30. Que ela tá falando quando o Senhor estabelecer, né, Davi como rei de Israel, porque aquilo todo mundo já sabia que ia acontecer. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. E depois ele lembra da serva dele, né? Quando Nabal é morto, ele vai e manda os homens dele para tomar Abigail como esposa para Davi. Mas enfim, o que eu acho interessante aqui nesse texto é que já era notado ali em Israel, né? Sobre Davi tá fugindo de Saul, né? As pessoas, todo mundo sabia, não era uma coisa escondida. Até porque era uma perseguição bem acirrada mesmo, né? Saul, ele não desistia e não parava de perseguir Davi. E justamente por conta da inveja mesmo que tomou o coração dele, porque Davi estava se tornando um homem mais bem-sucedido que o próprio Saul, né? Porque ele havia sido ungido pelo Senhor como o próximo rei de Israel, por meio de Samuel, que a gente vai ler no capítulo 16. E também porque o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul e se apossado de Davi. E por que o Espírito do Senhor se retirou de Saul? Porque Saul, ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor tinha dado uma ordem, uma palavra para ele, e ele não cumpriu essa palavra. Ele quis fazer as coisas do jeito dele. Por isso o Senhor assim o rejeitou. Então toda a perseguição que Saul tinha com toda a perseguição que Saul tinha com Davi era motivada por inveja. E as pessoas ali daquele reino sabiam, né, que Davi era perseguido pelo seu senhor Saul, e também sabiam, né, como tem até nos capítulos de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, as mulheres cantando, né, que quando Davi voltava das batalhas, elas praticamente estavam ali celebrando Davi, né, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então aquilo foi crescendo inveja no coração de Saul, porque Davi estava sendo um homem realmente muito mais bem sucedido que ele, justamente porque Davi ali, o Espírito do Senhor havia se apossado de Davi. Então o Senhor estava com Davi, e é claro que ele ia ter êxito nas batalhas, nas guerras que eles lutavam, porque eles estavam debaixo da direção do Senhor. Então, as pessoas ali sabiam que a perseguição de Saul por Davi, por ser motivada por inveja, era porque Saul tinha medo, né, de ter o trono dele
tomado por Davi. Só que essa era a visão dele humana de desespero, né? Tipo, ele tinha consciência do que ele tinha feito errado, né? Eu quero até ler aqui os capítulos anteriores. A gente vai ler 1 Samuel 16, mas a gente também vai ler um pouco de 1 Samuel 15, que fala sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. Então Deus tinha dado uma ordem para que Saul, quando eles exterminassem tudo aquilo que era daquele povo, o povo de Amaleque. Deus tinha dado uma ordem, diz assim: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E aí o que Saul fez? Saul não fez conforme a palavra do Senhor. Ele poupou os animais ali para o suprimento deles. Ele também poupou a vida do rei Agag. Ai, Jesus. E ele realmente fala, né? No versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. E aí o Senhor rejeitou justamente Saul por conta da desobediência dele, né? E a gente até vê que no versículo 10 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, porque Samuel havia ungido Saul mediante direção do Senhor também como rei de Israel. Então é claro que ele ficou triste, né? Você ungiu alguém ali como rei, né? Pensa na posição de Samuel como profeta. O Senhor te deu uma palavra, te deu uma direção. Você unge aquele homem como rei, porque o Senhor te direcionou para fazer isso. Mas aquele homem, aquele rei, ele desobedece ao Senhor, né? Então você se entristece e ele clama ao Senhor diante dessa situação. Mas aí depois a Bíblia vai dizendo pra gente, no capítulo 16, isso aqui é muito interessante. No capítulo 16, o versículo 1 diz: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então Samuel estava com pena de Saul, porque ele tinha claramente uma conexão com Saul. Porque quando Deus falou que Saul tinha errado, ele foi atrás de Saul e ele repreendeu Saul. E é como se Saul ficasse com vergonha, porque no versículo 30 do capítulo 15 diz: então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Então Saul tinha noção do que ele tinha feito de errado, mas ele não queria aparentar isso para as pessoas, né? Ele queria manter a boa aparência de que eles tinham feito a coisa certa. Que isso é um grande problema do ser humano, né? Querer manter as aparências diante dos homens quando Deus já te reprovou, não vale nada, né? Quando o profeta já tá ali te denunciando, não vale de nada. Então eles tinham provavelmente essa conexão, né? Que era uma conexão espiritual, né? Mas Samuel, ele ficou com pena de Saul, mas o Senhor disse: Samuel, para com isso. Eu já tenho outro rei, vai na casa de Jessé, unge aquele menino ruivo, de belos olhos, de boa aparência, que é o mais novo dos filhos de Jessé, que estava apacentando as ovelhas. Unge ele. E o Espírito do Senhor se apossou ali de Davi. E o Espírito do Senhor também se apartou de Saul. E Deus ainda mandou um espírito para atormentar Saul. E aí que Davi entra na vida de Saul, né? Que ele vai e toca os instrumentos para aliviar aquela tormenta que Saul tinha. Enfim, eu falei tudo isso por quê? Porque Deus, de fato, como a Abigail mesmo falou, para Davi, que se tornaria rei, ela disse: você vai se tornar príncipe, né? Por que você vai querer ter essas suas mãos sujas de sangue? E ele já tinha mesmo uma palavra, ele já tinha sido ungido pelo Senhor, né? Então, a Abigail faz ali naquele momento ela lembra Davi daquilo que o próprio Senhor já tinha feito sobre ele. Deus já tinha ungido ele. Tanto que ele reconhece isso, porque ele diz no versículo 32
Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste, ou seja, me impediu de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse, né? E Davi era um homem que tinha compaixão no coração dele. É claro que com Nabal ele não teve muita paciência, né? Porque Nabal realmente foi um homem muito debochado, assim dizendo. Mas ele tinha consciência de que Deus tinha ungido ele. Ele mesmo tinha tido várias oportunidades que o Senhor deu ali, né? Saul, para que ele matasse Saul como inimigo dele. Ele não fez, né? Porque ele era um homem temente a Deus. E ele falou que não encostaria naquele que é ungido do Senhor. Então, às vezes, na nossa caminhada cristã, né, trazendo até para nossa experiência, a gente precisa de pessoas que nos lembrem as palavras de Deus, né? Não pessoas que lembram, tipo, a profecia tal, que você recebeu em tal ano. Não é esse tipo de coisa que eu tô falando. Mas de companheiros espirituais, né? Claro que a Abigail não era ali naquele momento uma companheira. Ela não era, no geral, companheira espiritual de Davi, mas naquele momento ela foi usada por Deus, né? Os servos ali de Davi, eles estavam todo mundo com raiva de Nabal mesmo. Vamos matar aquele homem. Mas ela ali foi usada por Deus e o próprio Davi reconheceu que ela foi bendita. E nós também, como cristãos, hoje, nós precisamos desses companheiros espirituais, de pessoas que nos lembrem as palavras de Deus a nosso respeito, né? Pessoas que nos lembrem a palavra de Deus que é soprada, que é inspirada por Deus. Pessoas que nos lembrem aquilo que Deus já fez na nossa vida, né? Davi já havia sido ungido como rei. Ele seria estabelecido pelo Senhor, mas no tempo dele, do tempo do Senhor, não no tempo do próprio Davi. E não valeria a pena Davi, como a própria Abigail falou, ele ter mesmo esse sangue inocente nas mãos dele, né? Porque o único que era culpado ali era o próprio Nabal, e o Senhor mesmo o feriu de morte. Mas os servos dele, a esposa e as outras pessoas não tinham culpa porque aquele homem era louco, né? E Davi tinha falado que ia matar todo mundo, não ia sobrar menino nenhum homem ali ia sobrar, né? E as outras pessoas, aqueles outros homens, não tinham culpa se o senhor deles era louco. Então a gente precisa, irmãos, também, hoje em dia, nós precisamos desses companheiros espirituais. Precisamos de pessoas que nos lembrem a palavra do Senhor. Precisamos de pessoas que nos lembrem aquilo que Deus já fez na nossa vida, né? E pessoas que nos lembrem também aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Tem um texto de Eclesiastes que eu lembrei agora, no capítulo 4, que fala que, eu acredito que seja ali, tá? Mas Eclesiastes fala sobre isso, que de fato não há nada de novo debaixo do sol, né? E tudo que acontece já aconteceu. Não há nada de novo debaixo do sol, né? As experiências que a gente passa, que eu passo, né? As experiências que cada um de nós passamos, outras pessoas já passaram experiências semelhantes a essas, né? Então é importante a gente estar atento, ouvindo as pessoas, é importante a gente estar atento para receber conselho de outras pessoas, porque a própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, nós podemos consultar irmãos mais velhos, irmãos mais experientes, nós podemos ouvir aqueles que são benditos, enviados pelo Senhor para nos trazer consciência de que aquilo que a gente está prestes a fazer é morte, é vingança, é a gente tentando fazer as coisas do nosso jeito, é tipo, cara, confia no Senhor, o Senhor vai te estabelecer. E o Senhor mesmo depois foi e feriu o próprio Nabal de morte. Davi não precisou fazer nada, mas se ele tivesse ferido Nabal de morte, ele ia matar muito mais gente que é inocente, né? E isso é errado. E Davi já tinha tido uma atitude errada com o Senhor de ter matado Urias, que era um homem inocente, um homem justo. Mas isso é uma conversa para outro dia. Mas então, é isso que eu quero focar, assim, com essa história, assim, trazendo pra nossa experiência. Nós precisamos de companheiros espirituais, pessoas que caminham conosco, pessoas que nos apacentam, pessoas que nós podemos apacentar também, pessoas que nós podemos ouvir, pessoas que nos lembrem as palavras de Deus, pessoas que nos trazem uma força mesmo, uma direção, uma esperança para os dias mesmo futuros. Então, que nós estejamos atentos mesmo para essas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos apacentar, e que nós também sejamos esse instrumento de Deus na vida de outras pessoas, para sermos companheiros espirituais de outras pessoas, para falarmos as palavras de Deus para outras pessoas, né? A gente vai ler Efésios 4 e
Efésios 4 é interessante porque o versículo 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Então, essa precisa ser a nossa postura, né? Nós precisamos ser como Abigail também para a vida de outras pessoas. Precisamos trazer palavras que edificam, palavras que não são torpes, né, para a vida de outras pessoas. É interessante que eu estava ouvindo, a gente estava lendo ontem um livro que fala sobre a obra do Senhor na restauração. E aí o irmão Lee conta um exemplo, né, que às vezes ele tinha essa experiência, que às vezes ele ia falar com a esposa dele sobre algo, e aí o Espírito falava com ele, e aí ele voltava. Porque ele sabia que ele ia falar com ela no homem natural dele. E o que é o nosso homem natural? Nosso homem natural é o contrário de edificação. Nosso homem natural às vezes é destruição, às vezes são palavras torpes, né? E se a nossa boca ela não sai vida, o que ela tá saindo? Ela tá saindo morte, né? A gente não tem essa coisa neutra nos nossos lábios. Ou sai vida e edificação, ou sai morte e destruição. Então a gente precisa ter essa consciência, né? A gente pode ser como Abigail para a vida de outras pessoas e edificar a vida de outras pessoas. Lembrar as palavras de Deus para outras pessoas, né? E não necessariamente, olha, Deus tem uma palavra para você. Não é isso. Mas é o que a Bíblia diz sobre cada um de nós, né? E a gente não pode deixar com que o inimigo, que é astuto, que é sutil, né? Que é o enganador, ele roube a nossa energia e faça com que palavras mentirosas e torpes que não edificam nos encha e nos coloquem para baixo também, né? Nós precisamos nos blindar disso e nós também devemos blindar outras pessoas, né? É legal porque quando a gente fala sobre a questão do corpo de Cristo, né? E essa importância de que haja esse apacentamento mútuo. A gente estava lendo isso do Vida de João na reunião em Campinas, e aí tem uma parte que fala sobre essa questão do apacentamento, né? Quando o Senhor vai restaurar Pedro, ele fala pastoreia e apacenta, né? Ele usa esses dois verbos, pastorear e apacentar. E aí o irmão ele coloca no estudo Vida que pastorear é cuidar, né? É você realmente cuidar. Necessidade física ali, necessidade de cuidado. A gente sabe o que é cuidar de alguém ou de algo. E fala que apacentar é alimentar com as riquezas de Cristo, né? Você alimenta aquela pessoa com um alimento espiritual mesmo. Você só consegue alimentar alguém se você estiver alimentado, se você estiver suprido, se você estiver desfrutando dessas riquezas, então você simplesmente apacenta e transborda outra pessoa. Então que o Espírito Santo nos traga mesmo essa consciência mesmo de que a nossa boca seja as palavras que saem da nossa boca sejam para edificação, não para destruição, que não sejam palavras torpes. E aí, o versículo 30 diz, continuando, né? Eu li o 29, agora eu vou ler o 30 ao 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, ira, gritaria e insulto sejam removidos do vosso meio, juntamente com toda a malícia. E sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Aleluia. É interessante, né, porque o que a Bíblia fala aqui para nós, né, não entristecendo o Espírito Santo, e depois ela começa a falar sobre coisas que a gente faz, não com Deus, mas coisas que a gente pode fazer com as pessoas, né? Pecados que a gente pode fazer com as pessoas, né? A gente dificilmente tá amargurado com Deus, né? Isso não é tão prático. A gente dificilmente tá gritando com Deus, tem cólera com Deus, tá irado com Deus, né? A gente insulta Deus, isso dificilmente, né? Pra nós somos nascidos de novo. Porque o Espírito Santo logo traz uma consciência e olha, isso é pecado, se arrepende. Você tá com raiva de Deus, se arrepende. Você é um pecador miserável. Mas facilmente a gente se deixa levar, né, por malícia, né? Quantas relações são movidas por malícia? E malícia é todo jeito, né? Malícia não é só questão sexual, né? Mas você quer tirar proveito de alguém, né? Então, aqui é interessante porque a Bíblia fala pra gente não entristecer o espírito e ela logo fala sobre coisas que estão pecaminosas no nosso trato com as outras pessoas, né?
Ela diz pra gente não fazer, pra gente vencer amargura, cólera, ira, gritaria, insulto e malícia no meio de nós. Não ter isso no meio de nós, no trato uns com os outros. E ela nos dá uma outra direção. Vocês vão vencer isso, e vocês vão fazer de outra forma. Vocês vão ser bondosos uns com os outros, vocês vão ser compassivos, vocês vão se perdoar mutuamente, como Deus em Cristo Jesus os perdoou, né? E como eu consigo perdoar alguém? Da forma que Deus em Cristo Jesus me perdoou. Somente com a vida de Deus. Somente com essa vida incriada dentro de mim. Essa vida incriada não é uma vida que eu recebo quando eu nasci, mas é do novo nascimento, né? Eu nasço de novo da água do Espírito. E eu agora sou templo do Espírito Santo e a vida de Deus habita dentro de mim. E por meio dessa vida eu consigo não entristecer o Espírito Santo, vencendo os pecados no relacionamento com outras pessoas e sendo mesmo a semelhança de Cristo Jesus, né? Que é manso e humilde de coração. É somente pela vida de Deus, irmãos. A gente não consegue fazer isso de outra forma. E essa é a forma, né, que o capítulo Efésios 4, versículo 1 começa, né, sobre nós andarmos de modo digno do chamamento com que fomos chamados. E quem escreve isso é o apóstolo Paulo, né? E ele é um exemplo a ser seguido. Paulo se entregou ao Senhor, ele era prisioneiro no Senhor. Ele amava o Senhor, ele amava as igrejas, ele se entregou por cada uma das igrejas que ele ensinou, foi enviado, né? Evangelizou. Ele era um homem que se entregou pelo Senhor e se entregou pelas igrejas. Então, se existe alguém que a gente deve imitar, é o apóstolo Paulo, né? Porque ele imitava Cristo Jesus, né? Efésios 4 é um capítulo muito rico da Bíblia. Tem muitas coisas que fala aqui sobre igreja, sobre o corpo de Cristo, né? E é isso, irmãos. A gente precisa estar mais atento na forma que a gente se relaciona com as pessoas, principalmente com aqueles que são da fé, né? Com todos, mas aqui falando da unidade do corpo de Cristo é daqueles que são da fé, aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Então que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e que a gente tenha consciência que somente com a vida de Deus a gente consegue se relacionar decentemente na unidade do corpo de Cristo. Então é isso, que Deus nos abençoe, que sejamos cheios dessa vida incriada, transbordando e expressando essa vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, faça sua contribuição, faça sua oferta, estabeleça aquilo que você acredita, entregue com generosidade, porque isso é valioso. Entregar com alegria vale para Deus. Deus abençoe. Shalom. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, clamamos a Ti, Pai, louvamos ao Teu santo nome, graças Te damos, Senhor, porque por Ti foram feitas todas as coisas, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, o Senhor nos remiste, Pai, ó Senhor Jesus, nós Te amamos, agradecemos pela vida dos nossos irmãos, Senhor, avança, Senhor, sobre cada Senhor, que vai ver este mundo, Pai, vai vir a esta terra. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos todos os dias da nossa vida, Pai. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Senhor Jesus, avança sobre todos os seus filhos e a continuidade, Senhor. Avança, Senhor, trazendo a saúde pelos pequenos que hão de vir, trazendo um novo coração, transformado, lapidado por Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, Seu esquadrinha em todo o nosso coração. Obrigado, Pai, por nossa mente estar posta no Espírito, porque ela é vida e paz, Senhor. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos entrega todos os dias. Suas palavras são alimento e vida para nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus triuno. Obrigado porque o Senhor foi colocado em nossas vidas através de seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos, Pai, de todos os dias podemos abrir os olhos, contemplar e refletir o Senhor na beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, pela vida de cada um das nossas irmãs, nossos irmãos, Senhor Jesus. Profetizamos, Pai, desligamos, Pai, todo o poder das trevas, Senhor. Ó Senhor Jesus, desligamos pela autoridade que nos foi otorgada através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Desligamos todas as maldições geracionais contra o seu povo perseguido, Pai.
Ó Senhor Jesus, agradecemos, Pai. Ligamos, Senhor, a autoridade que nos foi otorgada. Aleluia, nós te louvamos, que o poder desse sangue que nos lava, nos redime de todo o pecado, Senhor. Confessamos as nossas fraquezas, que é o Senhor que nos aperfeiçoa na fraqueza, que nós não sabemos como orar, mas o seu Espírito, Pai, vai, Senhor, diante do seu trono, louvando, agradecendo, engrandecendo aquele que há de vir, e não virá e não tardará. Muito obrigado, Pai, que a cada dia, Senhor, nós glorificamos a sua pessoa, que nós possamos, Senhor, a cada dia entender e compreender, buscar, Senhor, a sua presença, é tudo que nós precisamos, Pai, a cada dia levar a sua palavra. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por andarmos contigo, Senhor. Sabemos que não estamos sozinhos, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem um poder de reverter toda a situação contrária aos seus filhos, Senhor. Que a cada dia a bênção do Senhor, que enriquece no acrescentadores, e seja sobre todos nós, sobre todos os nossos vizinhos, sobre a continuidade. Senhor, abençoamos a cada dia as nações, Senhor. A cada dia, Senhor, com o seu poder reversor, o Senhor avança sobre os seus filhos. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, força minha, Redentor meu. Aleluia, Senhor. Que nossos inimigos possam retroceder, se entregar para ti. Ó Senhor Jesus, nós desligamos todas as coisas, Senhor, contrárias à vida dos seus filhos, que as portas sejam abertas, Senhor, de oportunidades. Não andemos a cada dia desfalecendo no nosso espírito, mas sim alimentando-nos da sua palavra. Obrigado que a sua palavra nos supre, o seu espírito nos orienta, a cada dia nos apacenta, ó Senhor Jesus, a cada dia, Pai. Nós te amamos, declaramos o nosso amor a ti, chamamos-te assim de meu Senhor, ó Senhor, e primogênito de todos os irmãos, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos e te bendizemos, aleluia, nós te glorificamos, Pai, porque em ti está todas as maravilhas, a sua mão direita seja sobre o teu povo, ó Senhor Jesus, escrevendo uma nova história, porque o Senhor tem para cada um uma nova história, um novo viver na tua presença todos os dias. Avança sobre os missionários, avança sobre os pastores e pastoras da sua casa, avança sobre o bispo, Pai, e toda a sua família. Reunimos aqui para glorificar o teu santo nome. Agradecemos porque tu és santo, não há outro como tu, um Deus que levanta e livra o seu povo, Pai. Glorificamos o teu nome. Ah, ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Avança, Senhor, sobre cada santo, Senhor, e a sua localidade, igrejas locais, Senhor Jesus, aqueles que não negam o teu nome, porque pela tua santidade nós somos conhecidos a cada dia, Pai. Não queremos nada, Pai, a não ser a ti na nossa vida, casa e família, Pai. Avança sobre os nossos irmãos, desligamos todas as maldições geracionais da nossa vida, casa e família. Ligamos, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais a cada dia na vida do teu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e buscar a sua face, Pai. Ó Senhor Jesus, avança, Senhor, a cada dia sobre os nossos irmãos, Senhor, responsáveis por elaborar a tua palavra. Nós nos alegramos, Senhor, porque cada dia nossas pastoras avançam, Senhor. Aleluia, Senhor, obrigado, Pai, a cada uma, Senhor, que traz a sua palavra, reveste ela do teu poder, reveste tuas servas, Senhor, e a continuidade de cada uma delas, Pai. Que não falte-lhes a bênção, Senhor, da tua presença, do teu Espírito Santo. Aleluia, traduzindo, Senhor, embora o corpo esteja tão frágil, Senhor. Aleluia, o Espírito a cada dia se renova através do teu Espírito, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Aleluia, Senhor Jesus. Eu te amo, Pai. Aleluia, por todas as coisas que o Senhor entrega em nossas vidas, por todo o fôlego, Pai, que a cada dia se renova no Senhor. Aleluia, essa é a alegria que nós temos de ter o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Peixei, Hamashia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
De sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias a Dios por llevarte mi alma en mi corazón, porque yo sin ti no sería yo, estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias a Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias a Dios, gracias a Dios, alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel.
verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de